Faz tempo que eu não apareço aqui em Fala Seu Cacas. A gente vai começar uma sequência de vídeos que não são relacionados, mas são. Lembra que a gente tá na luta aí pra gravar um vídeo de Final Fantasy VII. Aí eu pensei, pô, não dá pra falar sobre Final Fantasy VII se a galera não sabe o que é Final Fantasy, tá ligado? Tipo, até dá, mas vocês não vão conseguir compreender a magnitude do que eu quero passar. Não dá pra falar de Final Fantasy sem falar de RPG, no geral, tá ligado? E tinha que falar de JRPG. E não dá pra falar de JRPG sem falar de RPG. Então, vamos voltar uns passos aqui e trocar uma ideia antes, tá ligado? Trocar uma ideia mais por cima, assim. A gente vai falando de assuntos correlacionados até chegar no assunto derradeiro, que é o porquê esse canal foi criado pra comer de conversa, que é Final Fantasy VII. Mas, tipo, não quer dizer que vai ser o último vídeo do canal, mas quer dizer que foi pra isso que eu criei esse canal, com a vontade de gravar, de falar sobre Final Fantasy VII, que é o meu JRPG preferido da minha vida. O que é JRPG? Não dá pra falar de JRPG se a gente não falar de RPG no geral. E, pô, quem me conhece sabe que RPG é uma parada pra mim. E todos os vídeos do canal aqui, tirando do Twin Peaks, tem alguma coisa a ver com RPG, tá ligado? Então, tá na hora de gente falar, vamos tirar o elefante da mesa, vamos falar de RPG. Vocês vêm comigo? Então vambora. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu não fiz roteiro, vamos ver como que eu me saio, tá? Eu vim aqui pra falar de uma coisa muito específica, de um RPG muito específico. Mas antes eu queria dar um tete a tete, talvez curto, voltou de olho no timer aqui, e torcer pra ser um tete a tete curto, que aí a gente consegue falar do assunto em si que eu queria falar. O que é RPG, tá ligado? Tipo, de onde que vem essa parada? RPG vem da sigla Role Playing Game. Vocês já devem estar careca de saber, ou pelo menos uma boa parte de vocês. Que é, uma tradução livre aqui, é jogo de interpretação de papéis, tá ligado? E aí você fala, tipo, pô, mas como jogo de interpretação de papéis? A maioria de vocês, e eu incluso, conheci RPG, ou ouvi falar de RPG a primeira vez nos videogames. Então, como que você interpreta um papel num videogame, né? E aí, pra entender um pouco disso, a gente tem que voltar no tempo. Voltar pra caralho no tempo, assim. A gente tá voltando pra 1973, 74, entre 72 e 74, com certeza. Foi quando foi criado o Dungeons and Dragons. É importante a gente entender a origem do RPG, pra entender essa história, pra entender também a minha história com o RPG também. Bom, pode ser. Já que eu sou um historiador, vai ser sempre sobre histórias, né? Esse canal. O RPG foi criado a partir de um board game. Acho que é por isso que a galera associa bastante as duas coisas. Por mais que hoje em dia as duas coisas estão bem distantes. Mas a gente vai falar disso, beleza? Por quê? Porque ele foi criado era Chainmail. Acho que chamava Chainmail. O Gary Gygax e a galera dele, um norte-americano lá, um nerdola, junto com a galera dele, jogava bastante esse Chainmail, que era tipo um War, né? Tipo um War, só que um War medieval, saca? Tipo, armadura, espada, cavaleiro, esse tipo de coisa, em vez de ser tanque de guerra e o caralho. Eles gostavam muito de jogar esse jogo, e esse jogo era jogado num tabuleiro, com miniaturazinhas, com bonequinhos, tá ligado? E aí, a ideia do RPG veio de uma ideia muito singela, que é, pô, e se a gente pudesse controlar os generais e os soldados em si, ao invés do exército, saca? Então, em vez de estar jogando com um exército, e aí, né, igual no War, né, cada bolinha, cada pecinha significa uma coisa diferente, se a gente pudesse jogar com as pessoas mesmo. A ideia veio de jogar com esses generais primeiro. Como que seria jogar com cada general? Ou, o general da cavalaria, o general soldado, o general tal. Como que seria isso? E aí eles foram criando aos poucos, tipo, essas fichas mesmo de papel, de cada um desses personagens que fazia parte daquele exército. E a ideia foi indo, tá ligado? Eu fico imaginando, mano, os nerdola no porão, tá ligado? Tipo, criando essas fichazinhas, tipo, então o cavaleiro vai ter tanto de vida, ele vai ter tanto ele aguenta tanto de porrada. A espada dele bate tanto. Pô, ele tá montado num cavalo, então o deslocamento dele é maior que o deslocamento de um soldado a pé. E eles foram criando essas fichas, né? Essas fichas de personagens.
Então, onde cada personagem dentro daquele exército tinha uma função diferente. Ele tinha um set de skills. Eu vou acostumando vocês a essa linguagem para quando a gente chegar lá no Final Fantasy VII, vocês estarem meio acostumados. O que é esse set? Um set de skills. Então, set de skills seria tipo... Cada um desses personagens, desses soldadinhos, tinha uma gama de habilidades. Caralho, é isso. Gama de habilidades diferentes. Então, tipo, esse é maior. Então ele vai ter uma gama de habilidades diferente daquele que é menor. Esse está a cavalo, esse usa uma lança, esse usa uma espada. Pensa que eu tô falando isso, mano, eu tô falando de Chainmail, eu nem tô falando de D&D ainda. E aí a ideia se desdobrou, tá ligado? A ideia foi se desdobrando. Então, tipo, pô, e se a gente tivesse que interpretar esses personagens, e não só lutar com eles? Pô, né, e tipo assim, tudo bem, eu tô pulando aí alguns anos, né? Porque, na verdade, a ideia antes de interpretar esses personagens de uma forma teatral, veio a ideia de interpretar esses personagens de forma diferente no comportamento que eles tinham no campo de batalha. Então é importante vocês entenderem essa diferença, porque essa diferença é bem crucial, na real. Então, interpretar a ficha deles e interpretar as diferenças que eles têm dentro do campo de batalha. Então, quando o D&D surge, o Dungeons and Dragons surge, isso antes do Advanced Dungeons and Dragons, foi onde a parada ficou legal mesmo. Então, antes do Advanced Dungeons and Dragons, o Dungeons and Dragons, ele se preocupava muito mais em diferenciar esses personagens no campo de batalha. Você não tinha tanto uma preocupação, já tinha um pouco, mas não tinha tanto uma preocupação em diferenciar personalidade, em diferenciar esse tipo de coisa. O jogo não era tão teatral ainda, é isso que eu quero dizer, tá? Porque esse jogo que saiu do campo de batalha, do Chainmail lá, que era o War, que sai do campo de batalha, ele passa para um outro campo de batalha, um outro tipo de campo de batalha, que a gente vai chamar de Dungeons. O que são as Dungeons? As Dungeons nascem de uma forma literal, né? Uma Dungeon, se você jogar no Google a tradução de Dungeon, é masmorra, tá? O que é uma masmorra? Se eu der um Google aqui, eu não vou nem cortar. Ó, masmorra, definição. Ó, a definição de masmorra no Google, no dicionário do Google, tá? Entre os mouros, é celeiro subterrâneo, que também servia de cárcere, prisão subterrânea. Beleza, isso nasce desse jeito, tá ligado? Hoje em dia, masmorra, dungeon, já por causa do RPG, ele tem um sentido muito mais amplo, mas a gente vai chegar lá, tá? Então a gente começa, o campo de batalha é transportado para essas masmorras. Então, antes eles controlavam exércitos em campos de batalha. Antes a gente controlava exército em campos de batalha, agora a gente vai controlar esses personagens em masmorras. O objetivo do RPG era muito simples: chegar no final da masmorra e pegar o tesouro que tá no final da masmorra. Muito simples, era só isso, tá ligado? Tipo, você tinha esses personagens diferentes e aí, porra, aí eles começaram a brisar. Pensa que a gente tá numa época onde Senhor dos Anéis tá muito grande. Conan o Bárbaro também é uma coisa que fazia muito parte da cultura pop dos adolescentes da época. Então a gente tinha muito esse tema de capa-espada, de espada e magia. Então eles brisaram. A gente tem o soldado, a gente tem o cavaleiro, aí tem o bandido, tem a ficha do bandido. A gente agora vai ter a ficha do mago também. Eu acho que foi muito importante botar esse tom de fantasia, porque foi onde a coisa se desdobrou, né, na história do RPG, que vou falar disso um pouco aqui nesse vídeo. Senta aí, mano, pega a pipoca aí, porque o bagulho vai longe, tá? Eu tenho 40 minutos pra falar aqui, antes de buscar meu filho na creche, então senta aí que lá vem a história. Beleza? Então a gente tem esse início bem singelo. A gente pega essas fichas de personagens, a gente dá uma viajada aqui, né? Porque provavelmente essa galera curtia Senhor dos Anéis e Conan. Eles falam que não,
A gente nem se inspirou tanto assim em Senhor dos Anéis, eles dão outras referências que eles tiveram, mas Senhor dos Anéis fazia parte da cultura pop de adolescente da época, era um livro lido na escola lá nos Estados Unidos, então, porra, faz parte, tá ligado? Falar que o bagulho não faz parte é tipo, bitch, please, tá ligado? Faz parte. E aí, beleza. E aí a gente transporta. Mas ainda era um jogo muito tático, porque pensa, se ele vem do Chainmail, que é um jogo, é um wargame, né, um jogo de guerra tático, onde eles tinham grid que é o tabuleirozinho quadriculado, que na verdade o D&D dele virou hexagonal em algum momento, então em vez de ser quadradinhos, são hexágonos, porque aí você assim, pra quem joga, vocês estão ligados, tipo, o hexágono, ele ganha, ele soluciona alguns problemas, como andar na diagonal, esse tipo de coisa, tá ligado? Então, é mais sofisticado jogar em hexágono do que jogar em quadradinhos. E pra ser bem honesto, eu nem sei se no começo de D&D ainda era quadradinho. Mas você tinha o grid, o importante é que tinha um grid e tinha pecinhas nesse grid, sacou? E aí você ia controlando. E a ideia era essa. Só que, pô, no Chainmail, você jogava um contra o outro, sacou? Então, tipo, eu vou ter meu exército, você vai ter o seu exército. E eles sacaram que seria mais legal eles jogarem em conjunto contra alguma coisa. Contra, tipo, criaturas. Então, tipo, pô, seria muito mais legal, tipo, eu sou o soldado, você é o mago, você é o ladrão, a gente tá entrando na masmorra e a gente tá enfrentando, mano, criaturas sortidas, criaturas de fantasia. Então no começo era bem loucura mesmo, mano. Eles enfrentavam Goblin, né? Que são aqueles bichinhos verdes. Eles enfrentavam vampiros. Eles enfrentavam zumbis. Zumbi pra caralho. Caveira pra caralho. E dragão, né? Porra, dragão, mano. Enfrentar um dragão. E aí você vai lembrar do Hobbit, a história do Hobbit, do Tolkien, que é literalmente um grupo de aventureiros indo pegar um tesouro numa montanha onde tem um dragão. Mas já vai falar que não foi inspirado? Pelo amor de Deus, tá ligado? E é isso. No começo era só isso. O objetivo do jogo era esse. Era um grupo em conjunto contra essas outras fichas. Então pensa comigo. Eu sou o guerreiro, eu vou ter uma ficha de papel onde vai dizer pra mim quanto de porrada eu aguento, quanto de porrada eu consigo dar. Tá, eu tô segurando uma espada e uma adaga e um escudo. Como que isso me ajuda? Eu desloco tantos quadradinhos por turno, sacou? Eu sou um mago, eu tenho uma magia aqui que me ajuda a ficar invisível. Eu tenho a magia que ajuda eu a curar o meu companheiro. Tudo isso eu tenho essas fichas, né? Cada jogador tem uma ficha. E aí vem a sacada da parada, mano. E aí vem o que eu acho que fez o jogo ter se desdobrado tanto nesses últimos anos, velho. Muitos anos, inclusive, né? Ainda mais de 50 anos já. São 74 a 51 anos. Que é a ideia de ter um DM, um Dungeon Master. E, velho, tipo, isso muda todo o estilo do jogo. Porque se você parar pra pensar, antes era um jogo competitivo. Agora você tem uma figura do Dungeon Master. Dungeon Master que mestre de calabouço, seria uma tradução. Que é o quê? Qual que é o papel desse Dungeon Master no primeiro momento? O papel dele é, se cada jogador está controlando um personagem, o Dungeon Master controla a dungeon. Então ele é a dungeon. Então ele vai colocar ali naquela masmorra os desafios. Então ele vai decidir qual o tamanho daquela masmorra, quantos andares ela tem, quais criaturas estão, como que elas estão distribuídas, aonde que o grupo vai onde são os lugares mais seguros para essa galera descansar, para recuperar recursos. Quais recursos eles vão encontrar lá dentro. E o mais importante, né? Qual tesouro, qual que é o chefão que tem no final dessa masmorra. Importante, tá? No começo do Dungeons and Dragons, o objetivo não era matar as criaturas. Enfrentar as criaturas. As criaturas estavam ali como um obstáculo para pegar o tesouro. O que fazia o seu personagem ficar mais forte, o que fazia você upar o seu personagem, isso é muito importante como mecânica de RPG, né? Você vai upar o seu personagem, ele vai ficar mais forte, vai ter mais recursos, não só de itens, não só de equipamentos, mas ele vai ter mais recursos, ele vai ganhar mais vida, ele vai ganhar habilidades, o mago ganha mais magia, o ladino ganha coisas que diferencia ele de um guerreiro normal. E tudo isso vinha
com a conclusão da masmorra, sacou? Tudo isso vinha com o fato de o grupo chegar no final daquela masmorra, não necessariamente enfrentar a criatura. E isso, de novo, vem muito do Hobbit, velho. Tá ligado? O objetivo dos anões e do Bilbo não era matar o dragão, era pegar o tesouro que o dragão estava guardando. Beleza? Só que, óbvio, né? O D&D ele virou uma febre, tipo, muito rápido. O que era um monte de cara num porão virou uma empresa. Acho que nessa época já era a TSR, ou a TSR comprou a Wizards. Eu não vou lembrar a ordem das coisas, tá? Minha ideia não é ser enciclopédico aqui. Mas em algum momento nasce a Wizards of the Coast, que é a empresa que comanda o Dungeons and Dragons, tá? Em algum momento eles são comprados pela TSR, ou é o contrário, tá ligado? Tipo, nasce a TSR e é comprada pela Wizards of the Coast. Aí, né, 2 mais 2 é igual a 4, não importa a ordem ali. Pra minha história isso não importa muito, esses detalhes. O que importa é que uma empresa grande comprou essa parada e a parada ficou gigante, tá? Com o tempo esse jogo foi se transformando. E é óbvio, né? E não só foi se transformando, ele foi tendo filhos, né? Tipo assim, todo nerdola ali queria jogar D&D à sua própria maneira. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pra se ter em mente, tá ligado? Assim como a galera que jogou Chainmail criou o Dungeons and Dragons que queria jogar o Chainmail de uma outra forma, teve gente que jogou o Dungeons and Dragons e falou, pô, mas e se não fosse só sobre o calabouço, por exemplo? O que essa galera faz entre uma ida ao calabouço e outra? E outra, quantos calabouços tem por aí, tá ligado? A galera vai ficar só caçando calabouço? Ah, e se a gente fosse, sei lá, a própria galera do D&D, né, mudou, o D&D cresceu. Logo na sequência, acho que 2 anos depois, veio o Advanced Dungeons and Dragons, com regras extras, com mais calabouços. Pô, e agora o calabouço pode ser uma floresta. Vocês podem, né, ir atrás de alguma coisa numa floresta. Pô, e se não for só tesouro genérico? E se tiver, por exemplo, né, lá no livro do mestre, né, do mestre de calabouços, ele vai ter lá, e se um dos tesouros for o olho de Vecna? Como assim o olho de Vecna? O olho de um mago que ficou louco e que virou ele, por questões de magia, por ele queria mais poder, ele se transformou num morto-vivo. E aí, em algum momento, esse mago desapareceu, mas o olho dele e a mão dele sobraram por aí. E boatos de que o olho de Vecna dá poderes inimagináveis para quem tiver posse desse artefato e que ele tá nessa floresta, não sei das quantas. O jogo aos poucos vai pendendo pro lado da narrativa. Então o que era antes só um jogo mecânico de exploração de masmorra, agora tem narrativa envolvido. Nos tesouros, nas localidades que vocês vão, né, que os jogadores vão. Então agora não é só um calabouço, né? Agora a gente tem a masmorra do Mago Louco, por exemplo. A gente tem a masmorra. E aí vai, tá ligado? E aí isso puxa pros jogadores também. Pô, eu não sou só um soldado, sou um soldado. Não, eu sou um soldado do exército da Aliança Prateada, sei lá, que, mano, lutava num lugar tal, e lutava, e eu sou um veterano de guerra. Ah, um mago. Pô, eu não sou um mago. Eu sou um mago de Waterdeep. Ah, Waterdeep é uma cidade. E aí vai acontecendo. Junto com os livros de Dungeons and Dragons vão saindo novelas mesmo. Histórias, contos sobre aqueles lugares que eles estavam deixando no livro. Ah, agora vamos lançar uma história sobre Vecna. Agora vamos lançar um livro sobre Vecna. Pô, e se esse livro de narrativa também servir pro RPG? E aí os livros de RPG se transformam em livros de cenário também. Então hoje a gente tem essa diferenciação, né? A gente tem livros que tem sistema de RPG, a gente tem livros que tem cenários de RPG. A maioria dos livros mistura as duas coisas. É muito difícil falar de mecânica de RPG de mesa sem falar de cenário. Uma coisa foi trazendo a outra. E aí veio a sigla, porque aí veio a ideia de que, qual que é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo não é mais pegar o tesouro no fim da masmorra. A masmorra é uma vírgula no meio de uma história. Aquele dragão no final não é só um dragão, ele tem um nome, ele tem um propósito. Por que ele tá guardando esse tesouro? Quem criou essa masmorra? Por
tem uma prisão subterrânea abandonada onde um dragão se apossou dela pra guardar um tesouro. Será que foi o dragão que criou essa masmorra? Será que não? Começa a virar um jogo sobre narrativa. Quando começa a virar um jogo sobre narrativa, o Dungeon Master vira Game Master. Então é muito interessante ver essa mudança. O DM, que é o Dungeon Master, vira GM, que é Game Master. Então agora, ele não vai só criar uma masmorra, ele vai criar tudo um mundinho. E você também, jogador, você não vai criar só um soldado, uma ficha de soldado, onde tem algumas características de luta. Agora, esse soldado também tem características psicológicas. Uma das coisas mais famosas que o D&D fez, eu não vou saber agora, né, vai no Google aí se quem se interessar mais, eu não sei se eles inventaram isso, mas com certeza foram eles que propagaram isso, né, nas edições posteriores de Dungeons and Dragons, me corrija nos comentários se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi no próprio Advanced Dungeons and Dragons, ou na segunda edição de Dungeons and Dragons, você tem a questão dos alinhamentos. Bom, alinhamento vale um vídeo só para falar disso, se vocês quiserem, deixa o comentário aí. Eu vou explicar por cima. O que são esses alinhamentos? Pô, são guias de interpretação do seu personagem. Então, beleza. Antes você escolhia só a sua classe. Eu vou ser guerreiro. Inclusive, antes, elfo era uma classe, tá ligado? Eu sou elfo. Elfo é tipo uma classe. Eles começaram a diferenciar classe de raça. Então, agora eu posso ser um elfo ladrão. Eu posso ser um elfo mago. E aí começou a vir nos livros essas características, saca? Tipo, o que um elfo... O que diferencia um elfo de um humano? Não só na característica de batalha. O que diferencia eles? Como é a cultura desses personagens, dessas raças, né? Que é assim que eles chamam. Ou as classes mesmo. Começou a vir dica na classe mesmo. Então, você escolheu ser mago. Beleza, mas por quê? Por que você é mago? E aí começou a vir textinhos junto com essas classes, sabe? Ajudando o jogador a interpretar esses papéis. Então, como que eu interpreto um mago? O que isso significa? E aí entraram os alinhamentos também. Os alinhamentos, eles são códigos éticos e morais que vão te ajudar a interpretar o seu personagem. Então, porque, pô, não é um jogo só pra ator. Deve estar se perguntando, né? Muita gente fala, tipo, pô, eu sou mó ruim nesse negócio de interpretar. Não sei o que. Pô, todo mundo é ruim. Ninguém é ator. A não ser quem é ator, né? Mas quem não é ator, não é ator. Vai jogar, não é ator. Eu comecei a jogar, nunca fiz um curso de teatro na minha vida. Não, mentira, eu fiz um curso bem, bem pequeno, mas não tem nada a ver com RPG. E isso ajuda, né? Esse código de ética e de moral. Então você escolhe, são 9, se eu não me engano, e você escolhe um dos 9. Então, o meu personagem vai ser caótico bom. Caótico neutro. Não, ele vai ser neutro bom. Não, ele vai ser leal e bom. E aí tem 9 aí, depois se vocês quiserem um vídeo só sobre isso eu faço. Você escolhe um desses códigos de ética / moral. E aí você vai tentar interpretar de acordo com aquele código, sacou? Então, o que um personagem caótico faria nessa situação? Pra você não ser sempre você mesmo, sacou? Pô, e aí fudeu. E aí virou um jogo de interpretação de papel, cujo o objetivo, que antes era invadir uma masmorra, agora é diferente. Agora o objetivo é contar uma história em conjunto. E aí começaram a surgir vários jogos, tá ligado? Então a gente pode falar de alguns jogos que surgiram, filhos do Dungeons and Dragons, e que eu joguei alguns. Inclusive eu não comecei, na verdade assim, eu comecei... vamos contar um pouco da minha história. Eu comecei no Dungeons and Dragons, mas assim, foi muito pouco. Tipo, eu botei o meu pé na água e eu logo tirei. O Dungeons and Dragons ele é um pouco assustador, pra quem não conhece RPG. Porque são, tipo, 3 livros gigantescos. São os livros básicos. 3 livros básicos. Então ele meio que dá a você entender que, tipo, pra você começar a jogar, pra você pisar nesse mundo, você tem que, de cara, pegar, tipo, 3 livros na mão. Putz, mano, e aqui é muito caro esses livros. É coisa de, tipo, R$250 cada livro. Então eu comecei, um dia eu estava, né, passeando na casa de um amigo.
Eu tava indo embora, tipo, era hora do almoço, assim. Eu vi o irmão mais novo dele e alguns amigos com uns livros coloridos em cima da mesa, uma capa com dragão e na capa e uns dadinhos coloridos. E eu falei, mano, o que eles estão fazendo, tá ligado? Não tinha um computador na mesa, não tinha um tablet, não tinha nada. E eu me interessei, tá ligado? Eu sempre fui uma pessoa que gostou do lúdico, gosto muito de fantasia desde moleque. E aí, quando eu desci lá, vi que eles estavam aprendendo a jogar RPG. Ninguém ali sabia. E eu fiquei 8 horas com eles nessa mesa, aprendendo a montar uma ficha de personagem. Que ninguém sabia o que estava fazendo. E foi incrível, assim. Não vi passar essas 8 horas. A gente voltou alguns finais de semana. A molecada me convidou. Falou, mano, se você quiser participar, participe aí com a gente. Eu queria pra caralho. Era férias escolares. E aí eu voltei, tipo, nem sei se foi final de semana. Bobear foi, tipo, no dia seguinte, 2 dias depois. Foi, tipo, uns 4 a 6, 8 encontros, assim, que a gente teve seguido ali. E foi incrível, tá ligado? E aí eu queria trazer isso pra minha vida. Ele não era meu grupo de amigos, né? Eu tava ali só de supetão. Nem sei se eles seguiram jogando ou não. Cheguei a jogar RPG com uns 2 ou 3 desse grupo em ocasiões posteriores. E era Dungeons and Dragons 4ª edição. E aí, pô, fui ver o preço dos livros, assustador, tá ligado? Isso era o quê? 2012? 2011, por aí. Era assustador os preços. E aí eu falei, porra, não tem como. E aí me falaram que tinha um RPG brasileiro. E que em vez de 3 livros básicos, era um só. E eu pesquisei o nome, tipo, o livro era R$90. Era caro, mas era um livro só, tá ligado? Aí eu juntei minhas moedinhas ali, pedi um pouco de dinheiro pra minha mãe na época, eu ainda era adolescente. E comprei o livro, a Tormenta RPG. Porra, saudoso Tormenta RPG. Foi onde eu comecei. Ele é bem baseado no D&D 3ª edição. O que isso significa? Que ele ainda é bem quadrado, vamos dizer assim. Porque o RPG de uns anos pra cá, ele deu uma guinada, aonde a gente vai falar disso um pouco pra frente no vídeo, mas ele deu uma guinada. E o Tormenta RPG tá antes dessa guinada. Então, o D&D 3ª edição, 4ª edição que seja, e o Tormenta que tá entre uma coisa e outra, eles ainda eram muito estatísticos, sabe? Muito matemáticos. As fichas de personagem assustadoras, pareciam umas tabelas de Excel. Se eu não tiver preguiça, eu boto aí na tela pra vocês verem. Era muito sobre números, sabe? Tipo, quanto de ataque você dá, somado ao ataque que a espada te dá o bônus. Aí você subtrai o escudo do cara que ele tá carregando. É tudo muito, sabe, sistemático, assim. É zero amigável pra quem nunca botou a cara nisso. Só que o Tormenta, tipo, ele também é bastante lúdico. Ele tem umas raças próprias, são bem legais. O Tormenta, assim como o Dungeons and Dragons, ainda é bem baseado naquela fantasia tolkieniana. Então você tem elfo, você tem anão, você tem orcs, você tem goblin, você tem dragão. Só que o Tormenta dá uma... Ele tem um sambalelê BR ali que eu gosto pra caralho. Tem tipo umas classes próprias, assim, umas raças próprias, que são bem maneiras, assim. Ele bebe bastante de fonte de anime, de tokusatsu, tá ligado? Tokusatsu é Ultraman, é Power Rangers, Black Kamen Rider. Então ele pega um pouco disso, tá ligado? E bota no bagulho medieval. Então tem tipo umas armaduras gigantes, uma galera, mano, tipo com nave espacial, um bagulho bem louco, assim, mano. O vilão principal do Tormenta é a Tormenta, que é tipo uma coisa meio alienígena que tá chegando no mundo. É bem maneiro, assim, eu me diverti pra caralho. Não vou cuspir aqui no prato, que eu já comi muito nesse prato. Então, Tormenta RPG foi uma parada. Quem quiser vídeo aí sobre Tormenta, sobre D&D também, vamos falar de D&D. Eu já trabalho com isso, trabalho com D&D. Então, nada mais justo aí do que falar de D&D um pouco também. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Porque o RPG ele evolui pra, né, dar aquele sentido narrativo. Pô, você vai falar de Dragonlance, por exemplo, que é um dos cenários de D&D que trouxe esse lance de ter um protagonista, da luta do bem contra o mal, de ter uma narrativa, de ter reinos. O negócio é mais complexo, não ser só sobre masmorra, sabe? Você tem Ravenloft também, que traz um pouco desse terror pro D&D, que também resvalou em outros sistemas. E aí você começa a ter sistemas que são mais narrativos, que é aí onde a parada
mexe comigo, sacou? Aonde o negócio começa a ficar mais interessante. Então você tem tipo Call of Cthulhu, que é um RPG do Cthulhu, que é uma criatura baseada nas criaturas do HP Lovecraft, que é um escritor de horror cósmico, tá ligado? Você tem um RPG de mesa sobre isso. E aí vai ficando menos tabela de Excel, menos ficha de personagem e mais o lance da interpretação, sabe? Mais o lance do storytelling, que é esse lance de contar histórias em conjunto. O lance da história vai tomando a frente. E aí a gente vai falar de Vampiro à Máscara, que foi um RPG muito importante para a história do RPG. Ele que se auto-intitula um RPG de storyteller. E meio que fundou esse gênero storytelling, que difundiu esse gênero do storytelling, que é um gênero 100% focado na narrativa. Você ainda tem as fichas de personagem, elas são bem importantes, mas as fichas são muito mais sobre a construção da psique desse personagem, da construção intelectual e social dele, do que só, ele aguenta tanto de porrada e dá tanto de porrada, sabe? Até os poderes, até as magias, quando tem, elas são bem mais narrativas, são bem mais abertas pro narrador, não é mais o mestre, pro narrador brincar com isso, sabe? E aí, não é mais sobre pegar o tesouro ou ficar mais forte. Agora, perder faz parte da história. Então, os personagens começam a ter defeitos. Então, você, ao invés de comprar só qualidades e ganhar só poderes, você começa a ganhar defeitos para esse personagem. Você começa a ganhar revés para esse personagem. E isso compõe a sua ficha de personagem também. E isso compõe a narrativa também. Então, Vampiro à Máscara surge ali na década de 90, por exemplo. Caralho, que susto da porra. Vampiro à Máscara surge ali na década de 90 e ele traz todo esse escopo social, traz um escopo político, traz um escopo mais adulto. São histórias sobre horror pessoal, são histórias sobre personagens. Agora não é mais focado num grupo de guerreiros e de magos que vão atrás de criaturas e salvar os reinos. Não, agora é sobre cada personagem em si. Porque agora a gente tá mexendo com, são vampiros e tal, né? Criaturas imortais, centenárias, que vivem nos seus castelos e que cada um tem um objetivo e tal. A gente vai falar de Vampiro à Máscara no próximo vídeo, mais especificamente. Mas você vê como rolou essa guinada, aos poucos foi rolando, Vampiro à Máscara veio e deu essa carimbada do tipo, olha, o nosso jogo é um jogo narrativo. E aí depois disso você tem um desdobramento mesmo, sabe? Onde você consegue ver, tipo, esse RPG novo que saiu, sei lá, eu tenho um aqui, por exemplo, que é o Shadow of the Demon Lord, a Sombra do Lorde Demônio. Ele é bem baseado no D&D, mas ele é bem narrativo também. Então ele vai largar um pouco das estatísticas de combate tático, que o D&D é um jogo de combate tático. É um jogo sobre os quadradinhos, o quanto quadradinho você anda, a bola de fogo que você joga acerta quantos quadradinhos, o dragão ele tem quanto de vida, ele bate quantas vezes ele bate. Então você tem menos isso e mais da história, mais da interpretação, mais sobre o desenvolvimento de personagem, características de personalidade dele, né? Não só de estatística de combate. Tudo isso para responder o que é RPG. RPG é um jogo de interpretação de papéis e ficou cada vez mais sendo sobre isso. Cada ano que passou, né, desde 1970 e poucos lá, RPG é mais sobre isso. Hoje, pra caralho, assim, hoje é tipo 90% dos sistemas são sistemas mais narrativos, que são mais simples de sistematicamente falando, mas que vem com um cenário mais interessante, mais pontual, vem com essas características de história mesmo, de trazer uma história pra mesa. Vamos contar uma história, vamos desenvolver essa história, vamos desenvolver esses personagens, vamos ver pra onde que eles vão, vamos ver a vida deles como é e tal. E eu gosto mais desse RPG do que do RPG tático. Me divirto com o RPG tático também. Inclusive, quando a gente passa pro videogame, né? Quando o RPG passa pro videogame, isso lá na década de 80 ainda, até antes. Quando o D&D sai, logo na sequência vão sair os primeiros RPGs de videogame.
Claro que eles vão puxar muito mais dessa parte tática e sistemática, né? De você ter ficha, de você ter números, de você ter habilidades. Então, eu vou upar tanto da minha força, vou subir minha força, porque aí sobe o meu ataque. Mas se eu subir a minha destreza, sobe o meu ataque à distância, um pouco da minha defesa. Mas se eu subir minha inteligência, e aí você vai brincando com esses sistemas, né? Mas assim como o RPG de mesa, o RPG de videogame também, ao passar dos anos, foi se tornando cada vez mais sobre personagens, cada vez mais sobre desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história, sobre escolhas, né? No videogame, o RPG tem bastante a ver com escolhas também. Então é assim que eles simulam o lance da interpretação de papéis, que ele não consegue simular. Ele vai te trazer escolhas para você fazer escolhas. Beleza? Acho que com o primeiro vídeo introdutório a gente tá maneiro. Eu quero falar de Vampiro à Máscara, que foi um vídeo pedido por alguém muito especial pra mim. Eu vou falar no próximo vídeo. E aí eu vou falar de Vampiro à Máscara, beleza? Que é o RPG atual que eu tô, mano, meu hiperfoco assim nos últimos, sei lá, 2 a 3 anos, tá ligado? Deixa os comentários o que você quer falar sobre RPG, né? É um assunto muito amplo e que eu entendo um bocado e gosto muito de falar sobre. Vou tentar gravar vídeo, pelo menos uma a cada 15 dias, eu tô tentando. A escala 6x1 machuca, mas eu vou tentar, beleza? É isso, é nóis, tamo junto. Tamo junto, deixa o likezinho aí.